Boa tarde, muito obrigado mais uma vez por estar aí desse lado. Obrigado por ter clicado, por ter ficado curioso para ouvir o que temos hoje a dizer nesta nossa tentativa de criarmos aqui pequenos momentos de dinamite cerebral, no sentido de ajudar o professor no século XXI a lidar com a indisciplina, com as indisciplinas, a gerir melhor a sua sala. E mais uma vez, muito obrigado e muitos parabéns. Só quem está atento e interessado é que tenta, quer concorda ou não com as pistas que nós vamos dando. O importante é as pessoas pensarem. Na verdade, é assim que nós vemos a situação. É importante as pessoas pensarem. Aqui nesta nossa parceria entre o Mundo Brilhante e o Bloco com Regras, acreditamos que a reflexão é sempre importante. E hoje o tema que nós trazemos é um tema que é muito interessante e até difícil de abordar. Acreditamos que é uma ferramenta extremamente útil para a prevenção da indisciplina, para a promoção dos comportamentos positivos. No entanto, é às vezes difícil de operacionalizar esse conceito. É um conceito que gostava que aí desse lado também começasses a tentar descobrir qual é que será. Conceito que está relacionado também com a nossa saúde, a saúde do educador, a saúde cardiovascular, tem sido, em vários estudos, reconhecido como um fator fundamental para a saúde, para o bem-estar. É algo que facilita, obviamente, a comunicação com as pessoas. E estou a falar do sentido do humor. Professor, professora, como é que é a sua relação com o humor dentro da sala de aula? Eu não vou pelo caminho mais fácil aqui, nunca, e nomeadamente, neste caso, não vou dizer tenha sentido de humor. Para mim, esse tipo de coisas são sim essas do senso comum e essas pouco profundas. Aqui, a minha tentativa é ir um pouco mais fundo e dizer assim, para si o que é isso do sentido do humor? Por exemplo, sentido do humor não é apenas contar uma piada e ser engraçado. Sentido do humor é também uma maneira de vermos a vida. É uma visão que temos sobre a vida, sobre os problemas, sobre as questões. Se nos levamos demasiado a sério, se conseguimos rir com os problemas e se conseguimos rir connosco próprios. Isso é o sentido do humor. E isso, obviamente, que é fundamental dentro de uma sala de aula. Agora, dizer assim, mas isso se calhar é uma característica inata, nasce com as pessoas, ou pela cultura, ou pelas questões genéticas até. É possível. Também não me quero preocupar muito com isso. O que eu me quero preocupar é duas coisas. Primeiro, o professor sente que o sentido do humor é importante para si. Aí temos dois casos. Diz que sim e já utiliza. Ou diz que sim e não utiliza. Ou então diz assim, não, não é importante para mim, portanto pode até desligar já este vídeo. Agora se me disser assim, não, é importante para mim e eu não utilizo tanto como eu gostaria de utilizar. Como é que eu posso fazer? Voltando atrás, que é isto sentido de humor? É uma visão sobre a vida. Não é contar uma piada e ser engraçado. Este é que é fundamental. O importante é uma visão sobre a vida, como é que eu vejo os problemas, como é que eu interpreto os problemas. Tudo bem, eu posso tentar ir um bocadinho atrás e perceber. Foi a minha educação que me fez assim, foram os meus pais, a minha cultura, ou eu sempre senti que era uma pessoa que via as coisas pelo lado negativo, talvez tenha aqui uma componente genética. Tudo bem, podemos pensar sobre isso. Mas agora vamos para o futuro e para o presente, para a sala de aula do presente. Professor, quais são no seu dia-a-dia as fontes de humor que procura e que pesquisa? Uma pessoa que queira ter um ano para mudar a maneira como utiliza o humor como uma ferramenta, tem que trabalhar nisso. E trabalhar nisso é perceber quais são as fontes de humor que pesquisa. Onde é que vai buscar humor? Que livros lê? Que programas de rádio ouve? E depois pensar, eu ouço isto, eu leio isto. Se não fizer nada disso, tenta introduzir na sua vida. E depois de introduzir, identifica, ouço isto e leio isto. E depois variar. Há diversos tipos de humor, tentar variar. Não forçar demasiadas coisas, claro. O sentido do humor é um traço de personalidade característico, mas pode ser trabalhado, acreditamos nós, e trabalhado desta forma. Primeiro refletir sobre as causas profundas que o levam a ser da maneira como é e depois tentar identificar. As minhas fontes de humor são, eu costumo ler este livro, eu costumo ouvir este programa de rádio, identifico-as e depois vou variando, vou ouvir outro programa de rádio, vou ler outros livros e tenho durante um ano oportunidade de desenvolver esse meu sentido de humor. E obviamente que isso dentro de uma sala de aula e com os alunos vai ser extremamente importante. Fica aqui esta dica, como é que tem utilizado o humor, que tipos de humor é que utiliza, quais são para si os limites de humor, se já tem algum manual, algum livro que vai ver que fala sobre humor. Ricardo Araújo Pereira tem um livro
que penso que se chama mesmo é A Morte, e entraram, depois deixarei aí o nome do livro, Entraram no Restaurante, mas é um manual para a escrita de humor, e quem quer saber mais sobre o humor e a forma como o utilizar em sala de aula, naturalmente tem que estar preparado, tem que pesquisar. Essa é uma ferramenta fundamental. Não nos podemos ficar com eu nasci com este dom, ou não, eu não tenho jeito para isso. O professor do século XXI está sempre a melhorar, e neste ponto tão importante e tão específico como a questão do humor, também tem muito, muito para melhorar. Obrigado e até breve.